Começou o julgamento de Israel na Corte Internacional de Justiça por supostos crimes de Genopan. Além disso, eleições em Taiwan. Os Estados Unidos já afirmaram que não apoiarão a independência da ilha em relação à China. E 100 dias de guerra entre Hamas e Israel. Se você quiser ficar por dentro destes e de outros assuntos da geopolítica, mandar bem aí no papo sobre atualidades, fica comigo até o final desse vídeo. Já deixa aí seu like, inscreva-se no canal se ainda não fez isso e vamos lá. Galera, olha só essa imagem aqui. Ó. Essa imagem é do interior da Corte Internacional de Justiça, localizada em Haia, na Holanda. O que está rolando por lá? No final do ano de 2023, mais especificamente no dia 29 de dezembro, a África do Sul apresentou uma denúncia, formalizou uma denúncia contra Israel nesta corte por crimes de genocídio. Não vou falar tudo para evitar aqui um strike do YouTube. E aí, na última semana, na quarta-feira mais especificamente, dia 10, véspera do início desse julgamento, o governo brasileiro, presidido por Lula, anunciou o quê? Anunciou que irá apoiar essa denúncia feita pela África do Sul. O governo Lula declara apoio à denúncia contra Israel por genocídio na Corte de Haia. Anúncio foi feito após reunião com o embaixador da Palestina no Brasil. A ação da África do Sul acusa Tel Aviv de crimes na faixa de Gaza. Então, galera, isso deixa claro, mais uma vez, ou reforça, né, porque isso já estava claro, o posicionamento do Brasil em desfavor de Israel. Lá no dia 7 de outubro, quando o Hamas fez o ataque contra Israel, o governo brasileiro prontamente condenou a atuação do Hamas, mas aí, à medida que a guerra foi transcorrendo e os abusos ou supostos abusos feitos por Israel foram ficando também evidentes, o governo brasileiro se posicionou de uma forma contrária à maneira com que Israel vem agindo. E agora isso se reforça ainda mais com esse apoio público do governo brasileiro à denúncia feita pela África do Sul contra Israel. Beleza, beleza? Essa declaração de apoio do Brasil foi feita no dia 10. No dia seguinte, dia 11, começou o julgamento. Dá uma olhada aí, ó. Tribunal Internacional começa a avaliar a acusação de Genopan em Gaza. Na primeira audiência, 15 juízes vão ouvir a argumentação sul-africana. A imagem chega a ser curiosa. Dá uma olhada na fotografia aí para quem também está assistindo e não só ouvindo. Aqui o representante sul-africano certamente apresentando os argumentos. E aqui o representante de Israel olhando para ele aí com um olhar de quem diz mais ou menos assim, cara, quanta besteira você está falando, né? Algo mais ou menos nesse sentido. E aí, ó, dá uma olhada nesse trecho aqui da matéria que eu separei, ó. A África do Sul diz que a guerra entre Hamas e Israel viola a Convenção sobre Genopan de 1948, da qual Israel também é signatário, tá? O tratado define o termo aí, né, como sendo atos cometidos com a intenção de destruir no todo ou em parte uma nação. Lembrando que, na atual guerra, já são mais de 20 mil mortos. A maioria esmagadora do lado palestino, certo? Foram apenas entre aspas, né, galera? Pouco mais de 1.000 mortos do lado israelense. E aí do lado palestino, mais de 20 mil mortos, sendo que praticamente metade de crianças, infelizmente. E aqui a versão de Israel, né? Israel reagiu furiosamente quando o pedido foi apresentado, qualificando como infundado e de calúnia de sangue. O país afirma que age, no caso Israel, age em legítima defesa para proteger os israelenses, destruindo o Hamas. Israel afirma, por exemplo, que as mortes de civis não ocorrem de maneira deliberada, ou seja, não há intenção por parte de Israel de levar à morte civis. Eles acabam morrendo por uma consequência do conflito. Agora, se Israel está correto ou não, aí vai depender ali do julgamento que será feito por essa corte internacional. Beleza? Não há prazo, tá, para esse julgamento terminar. Ele pode levar meses ou até anos. E ainda que Israel seja condenado, dificilmente vai haver uma forma de exigir que Israel cumpra a pena de alguma maneira. Não se sabe ainda qual pena eventualmente será colocada contra Israel se Israel for condenado. E mesmo que seja, dificilmente será feito algo efetivo para que Israel cumpra isso.
Por quê, gente? Porque esse tribunal ele tem uma função muito mais simbólica, de recomendação, do que algo efetivo. Não existe uma polícia internacional capaz de ir lá a Israel e obrigar Israel a cumprir, seja qual for a pena, se é que ela será colocada, né? E lembrando que essa Corte Internacional de Justiça, ela julga estados nacionais, ela não julga pessoas. Quem faz o julgamento de indivíduos a nível internacional é o Tribunal Penal Internacional, conhecido como TPI, e não a Corte Internacional de Justiça. Beleza? Muita gente confunde essas duas instituições aí internacionais. Lembrando que ambas também estão ligadas à ONU, a Organização das Nações Unidas. Beleza, galera? Partindo aqui lá para a Ásia, vamos lá para Taiwan. No último sábado, ocorreram as eleições presidenciais em Taiwan. E o eleito foi um candidato anti-China, que é inclusive o atual vice-presidente do país. Só relembrando aqui, pessoal, dá uma olhada no mapa. Ó. O que é Taiwan? Taiwan é um país que se auto-intitula país, e isso ocorre desde 1949. 1949 terminou a Revolução Comunista Chinesa, vencida ali pelo Mao Tse-tung, e aí os nacionalistas derrotados, liderados por Chiang Kai-shek, fugiram para Taiwan, para a ilha, né, que na época se chamava, era conhecido como Ilha de Formosa, e aí fundaram aqui um país que eles declararam como sendo a República da China. É isso mesmo, viu? O nome oficial de Taiwan é República da China. A China continental, que todos conhecemos, é oficialmente chamada de República Popular da China. Taiwan é a República da China. E aí, desde então, desde 1949, Taiwan contou com grande apoio dos Estados Unidos, na época um contexto de Guerra Fria ainda, né? A partir ali de 1949. E para a China, Taiwan é parte do seu território. A China considera Taiwan como uma província rebelde e como fazendo parte de maneira inalienável do seu território. O fato é que a China, nesse mais de meio século aí, não conseguiu formalizar e efetivar essa reintegração de Taiwan sob os seus domínios. E aí em Taiwan ocorrem eleições desde 96, é uma democracia, e aí na eleição feita agora no último sábado, dia 13, quem venceu foi esse moço aí, ó, o Lang Shay-te, que tem uma postura anti-China, ou seja, anti-reanexação do território taiwanês pela China. Se ele é anti-China, por consequência, ele acaba sendo mais favorável à influência dos Estados Unidos. Por outro lado, o governo dos Estados Unidos, presidido aí por Joe Biden, tratou de afirmar o quê? Olha só, Estados Unidos não apoiam a independência de Taiwan, diz Biden após a eleição na ilha. A questão, galera, é que essa fala do Biden, ela acaba, quando olhamos aí para a prática, né, do país, dos Estados Unidos em relação a Taiwan, ela acaba se tornando muito vazia. Por quê? Porque por mais que os Estados Unidos oficialmente, formalmente, não reconheçam Taiwan como um país independente, na prática é como se fosse independente. Porque os Estados Unidos são o maior financiador, economicamente falando mesmo, do regime taiwanês e também o maior fornecedor de armas. Então, oficialmente, os Estados Unidos não reconhecem Taiwan como um país independente, mas na prática é como se reconhecesse, tá? E essa mesma matéria que traz essa manchete aí, ó, declarando que os Estados Unidos não apoiaram a independência, olha um trecho aqui, ó. Numa demonstração de apoio ao governo de onde? Ao governo de Taiwan, agora eleito. Biden planeja enviar uma delegação não oficial, formada por democratas e republicanos, para a ilha autônoma, de acordo com relatos de autoridades da imprensa sob anonimato. Ou seja, o discurso oficial é esse, né? Ah, não reconhecemos. Por quê? Porque o Biden, o governo dos Estados Unidos, não quer desagradar a China, a toda poderosa China. Nos últimos anos, aí, sobretudo desde que Biden assumiu o poder, o governo americano vem querendo adotar uma postura de um clima mais amistoso com os chineses. E aí uma declaração formal de reconhecimento àquela eleição e autonomia de Taiwan poderia aí, colocar uma situação ruim nas relações entre Estados Unidos e China. Beleza? Então, para ficar claro, os Estados Unidos oficialmente não reconhecem Taiwan, mas na prática é como se reconhecessem. Lembrando que o Brasil também não reconhece Taiwan como independente, tá? O Brasil sequer possui embaixada em Taiwan. A única coisa que o Brasil possui em Taiwan é um escritório de negócios.
ou seja, não é um reconhecimento formal. No mundo todo, apenas 13 países reconhecem Taiwan. Eu listei eles aqui para vocês, ó. São os 13 países, ou eram 13, já eu te falo por quê. Os que reconheciam Taiwan. Repare que nessa listagem aí, ó, não aparece nenhum país de grande relevância política, econômica, internacionalmente. São países pequenos, né? Pouco relevantes. E aí por que eram 13? Porque esse país aqui, ó, Nauru, declarou hoje, segunda-feira, dia 15, que rompe relações diplomáticas com Taiwan e passa a reconhecer apenas a China, o governo de Pequim, como o único governo legítimo da China. Então, dos 13, agora são 12 países que reconhecem oficialmente a China, né, continental, como sendo a única representante dos chineses, ou seja, deixa de manter relações diplomáticas formais com Taiwan. Taiwan acusou a China de ter comprado Nauru. Nauru, que é um pequeno país lá da Oceania, tá? É uma ilha, tem pouca relevância economicamente no mundo, mas não deixa de ser algo simbólico, né? Mais um país aí que deixa de reconhecer oficialmente Taiwan. Beleza? Lembrando mais uma vez e afirmando que o Brasil também não reconhece. Até porque se o Brasil reconhecesse Taiwan, isso geraria um desconforto com a China, que é o nosso maior, mais importante parceiro comercial. O governo brasileiro sequer parabenizou a eleição desse presidente em Taiwan no sábado. Você pode pesquisar aí, não há nenhuma nota do governo, do presidente Lula, parabenizando o presidente de Taiwan, porque se assim o fizesse, desagradaria os chineses. Beleza, beleza? Fechou? No domingo, ontem, dia 14, completaram-se aí 100 dias desde que começou o conflito entre Hamas e Israel lá na faixa de Gaza. E, infelizmente, nada demonstra aí que o conflito esteja perto do seu fim. Na faixa de Gaza, praticamente todo o território foi tomado pelas forças militares israelenses, mas o Hamas e grupos que apoiam Hamas continuam agindo. Há uma atuação pontual do Hamas dentro da faixa de Gaza, mas, por exemplo, Israel vem enfrentando também muita resistência por parte de aliados do Hamas no norte de Israel, com a atuação do Hezbollah, a partir do Líbano, que é também um grupo financiado pelo Irã, e tem havido aí nas últimas semanas a atuação dos Houthis, que é um grupo rebelde do Iêmen, que vem promovendo ataques no Mar Vermelho contra embarcações aliadas de Israel. Então o conflito aí muito provavelmente vai se prolongar por meses, talvez até por anos, mais de ano aí ainda, infelizmente. E as mortes não param de subir. Como eu disse no início do vídeo aí, mais de 20 mil, a maioria esmagadora do lado palestino, principalmente civis, incluindo milhares de crianças, mulheres e idosos. Beleza? Essa aqui é uma embarcação, Galaxy Leader, que foi interceptada por esses Houthis no Mar Vermelho. Um navio cargueiro, um navio mercantil, e aqui os barcos, né, embarcações menores, interceptando esse navio. Esse navio era de bandeira de Bahamas, um país aqui da América Central, mas de propriedade de um ricaço de Israel, de um magnata israelense. Daí ele ter sido sequestrado. E isso tem ocorrido cada vez mais com embarcações que passam pelo Mar Vermelho e que têm algum vínculo com Israel ou com seus aliados. Os Houthis vêm atacando, ou sequestrando, como foi feito aí nesse caso, ou promovendo ataques, né, com armas, com foguetes. Enfim, isso tem obrigado a quê? Como eu já disse em vídeos anteriores, isso tem trazido duras consequências para o transporte marítimo global. Olha aí, ó, transportadoras recorrem agora ao frete aéreo para aliviar a crise do Mar Vermelho. Ou seja, muitas empresas de logística têm preferido enviar produtos por avião, que sai muito mais caro, a utilizar essa rota do Mar Vermelho. Mais uma vez, olha o mapa, ó. Embarcações que saem, por exemplo, aqui, ó, do sul e sudeste da Ásia e precisam acessar a Europa, precisam passar pelo Mar Vermelho. E é nesse Mar Vermelho que tem ocorrido esses ataques de Houthis, né, ligados ao Iêmen. O Iêmen está aqui, ó, na Península Arábica, e aí gerado todo esse transtorno para o comércio. Tem afetado também a chegada de produtos aqui, ó, nos Estados Unidos. O Mar Vermelho é também rota de acesso à costa leste dos Estados Unidos. E aí essas empresas preferem o quê? Não, vamos enviar o produto por avião, vai sair mais caro? Vai, mas é melhor garantir a chegada desse produto do que ter esse produto atrasado aí, porque a rota alternativa seria o quê? Passar pelo sul da África, o que aumenta em muito a distância e o tempo de viagem por consequência.
Beleza, galera? Tranquilo? Então são essas as notícias aí, os acontecimentos que eu queria agora comentar com vocês. Fica ligado aí que em breve volto com novos vídeos, novos shorts, e aí nós vamos fazendo esse bate-papo aí. Deixe seu comentário, vamos trocando ideia e, se puder, não deixe de ajudar o canal. Os dados estão aí na descrição do vídeo. Nos vemos no próximo. Forte abraço e até!